Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Estou aqui mais uma vez. Hoje quero gravar mais um vídeo. E olha, gente, não era para eu gravar esse vídeo agora. Estou me preparando para ir trabalhar. Tá uma situação aqui, hoje é sábado, então já tem barulho de moto, criança chorando, tudo para que eu não viesse gravar. Ainda estou em cima da hora aí, mas o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração. Comecei a sentir até a presença do Senhor, então eu venho gravar esse vídeo. E esse vídeo é para você que está pensando em se separar. Já passou pela sua cabeça, você já pensou assim, não tem mais jeito, não aguento mais, não amo mais, estou cansada dessa situação. Então Deus manda eu trazer essa mensagem para você, para te falar que há algo espiritual lutando contra a sua vida. Você às vezes nem consegue entender por quê, né? Então você começa a analisar a sua vida, o seu cotidiano, a sua família, o seu histórico familiar. E uma pergunta que eu te faço: existem muitas pessoas que estão nessa condição de separada, de divorciada? Você vem de uma família que as pessoas não são felizes na vida sentimental? É algo comum você ver uma mulher que se casou, ficou um ano, dois, alguns anos e hoje é sozinha? É algo comum você ver mulheres que são fortes, guerreiras, né? Aquelas mulheres que comandam bem a sua casa, mas sempre esteve sozinha. Já se relacionou com algumas pessoas, já teve alguns casamentos e nunca foi feliz na vida sentimental. Criou seus filhos sozinha, aquela mulher forte que consegue sim dar conta do recado, mas existe algo que às vezes as pessoas não conseguem entender, o quanto isso é difícil, tá? É um peso muito grande, só sabe quem já passou por isso. E se você está nessa situação, você vem desse histórico familiar que eu tô falando, e hoje está em um casamento desiludida, decepcionada, já passou por algumas situações aí, vê que não tem união, não consegue falar a mesma linguagem, sente que já esfriou o casamento, sabe? Estão só ali junto, levando, né? Empurrando com a barriga, como diz o ditado popular, mas está cansado. Muitas brigas, muita desavença dentro do seu lar, às vezes tem até crianças, né, pequenas ainda, isso faz um mal danado para eles, né? Você sabe muito bem disso. Isso vai trazer sérias consequências na vida dessa criança, que vai se tornar um adulto, que vai levar uns traumas, porque ficou aí num ambiente de brigas, de desrespeito entre os pais, né? É uma situação muito difícil. Então, o que eu venho trazer para você hoje? Para você se posicionar, mulher. Não permita que você seja mais uma das estatísticas, daqueles que estão no rol dos divorciados, né? Divorciados, separados, aqueles que tiveram seu casamento destruído. É isso que o inimigo quer. Ele quer destruir a sua casa, a sua família. E aí começa a trazer para você a ilusão que será bem melhor. É melhor você se separar, não tem mais jeito, olha ele como ele, olha como ele é. Aí começa a mostrar só os defeitos que ele tem, né? O seu esposo. E você não consegue enxergar nenhuma qualidade, porque mediante essa situação, nosso coração se fecha e a gente só consegue enxergar o ruim da história, né? E o inimigo vem mostrando para você só a parte ruim, mas começa a olhar lá no início do seu relacionamento. O que te atraiu em você, esse homem? Quais foram as bênçãos, quais foram as vitórias, as conquistas que vocês tiveram junto? Até onde você chegou, olha para trás, vê o que vocês fizeram junto de bom, a parte boa desse relacionamento. E hoje, claro, você consegue enxergar só a parte ruim, mas eu tenho certeza que tem sim coisas boas. A palavra do Senhor diz assim, ó: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, esse momento, como você às vezes se inclina só para olhar aquilo que te traz desesperança, né? A realidade da situação, as coisas que vocês estão passando, às vezes tem aí a parte financeira, geralmente tem muito isso, a vida financeira também influencia muito na vida do casal. Várias situações, pessoas de fora, às vezes terceiros dando palpite, você abrindo a sua boca para contar como está a sua vida, para amigas, para familiares. Tudo isso são brechas que vão tendo aí legalidade no mundo espiritual e o inimigo entra, trabalha e destrói. E você está a passos, né? A poucos passos de entrar aí nesse abismo, tá? Já vem na sua mente: eu quero me separar, eu não aguento mais, eu não sinto mais nada por ele. Quando ele está longe, você começa até a pensar: poxa vida, eu gosto dele, né? A gente tem a nossa família, a gente construímos algumas coisas juntos, nós temos sonhos a ser realizados.
eu acho que eu acho que eu não vou por esse caminho. Mas quando ele chega em casa, vem um ódio, uma frieza, uma raiva. Isso é espiritual, tá bom? E eu sei do que eu estou falando. Então, mulher, essa mensagem está chegando para você como uma resposta de Deus. O que você está passando vem de cunho espiritual. E para vencer o espiritual são com armas espirituais. E o que você vai ter que fazer? Não estou nem falando de religião, tá? Estou falando da palavra e do que é o mundo espiritual. A inveja. Pode ser que tenha alguém feito algum trabalho para destruir vocês, tá? Tem aí um casamento bonito, né? Uma família bonita, e as pessoas que estão de fora, às vezes começam a olhar com aquele olhar de inveja, você começa a contar as suas conquistas, às vezes fala como ele é, né? Ah, meu marido é muito bom, meu marido é muito prestativo. E de repente, aquele homem que você sempre estava elogiando, um casamento feliz que você tinha, mudou completamente. Hoje você olha para ele e fala, não é o homem que eu casei. Não é um homem que eu amava. Isso daí tem cunho espiritual. Essa parte espiritual muda até a personalidade da pessoa, tá? E de repente é um homem que está aí, pode ser um caso contrário, é a mulher que mudou. Uma mulher amável, uma mulher carinhosa, hoje é uma mulher fria, prepotente, autoritária. Você olha para ela e fala, não é a mulher que eu casei. Você olha para ele e fala, não é o homem que eu casei. Isso tem cunho espiritual. E para você vencer isso, você tem que se levantar em nome do Senhor Jesus. E a receita que eu te dou, comece a orar dentro da sua casa. Repreenda com autoridade do nome de Jesus e declara, fala, Satanás, você não vai destruir o meu casamento, eu não vou fazer parte da estatística da minha família, de mulheres que estão ali separadas, vivem sozinhas, né? Vivem uma solidão. Eu não faço parte dessa estatística. Foi isso que eu fiz na minha vida. Eu comecei a olhar a situação, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, desse lado espiritual que eu passei. Eu comecei a analisar que eu estava fardada a ter o mesmo fim. Eu seria mais uma das estatísticas das mulheres da minha família que se casaram, que não foram felizes e que depois ficaram sozinhas criando seus filhos e morreu assim, foi até o fim da vida sozinha, nunca foi feliz na vida sentimental. E quando eu vi aquilo, eu me levantei, eu falei, eu não aceito essa maldição na minha vida. E comecei a buscar sobre isso e vi coisas espirituais, Deus abriu meus olhos espirituais para que eu pudesse enxergar. E eu lutei contra isso e venci no nome do Senhor Jesus. Então essa mensagem é para você hoje. Não tome essa atitude que está no seu pensamento. Isso é algo maligno, tá? O inimigo quer destruir a sua vida sentimental, o seu casamento. E se você entrar por esse caminho, saiba que o caminho é difícil, tá? Você pode pensar agora, tem uma ilusão, que não, você vai ser mais feliz. Não vai. Olha o que eu estou dizendo. Você vai passar os processos mais difíceis ainda, porque sozinho é mais difícil. A palavra diz isso. Dois juntos é mais fácil para vencer, né? Um cai, o outro está ali para levantar. É muito mais fácil vencer os dois juntos, não é verdade? Porque quando um cai, o outro levanta, tem um ali para estar dando uma palavra, quando um está desanimado, quando o outro está desanimado. Então está ali os dois juntos, às vezes os dois juntos, se possível, foram no mesmo propósito, e aí é muito mais fácil de vencer todas as guerras, né? Guerras espirituais, guerra do cotidiano de uma vida de casado, porque, gente, não é fácil, principalmente os casados, né? Principalmente uma família que é bombardeada pelo mundo espiritual para que haja assim a destruição do lar, tá? Então, em nome de Jesus, mulher, se levante. Você é coluna na sua casa. Deus dá essa sabedoria. Deus quer que você seja mulher que edifica o seu lar, não a tola que destrói. Cuidado com as palavras que você diz. A boca fala do que está cheio o coração. Então, seu coração está amargurado, está entristecido e você vai verbalizar isso. Então, nesse momento, é importante que você feche a sua boca. Se tiver que falar, entra dentro do teu quarto e fala com Deus. Tudo que você está sentindo. Comece a pedir ao Espírito Santo de Deus que te guie, que te dá sabedoria para lidar com essa situação. E repreenda esse espírito de separação dentro do teu lar. Esse espírito de inveja, esse espírito de destruição na vida sentimental, porque maior é quem está contigo, amém? E eu peço que você se posicione, tá? Saiba que nesse momento que você começar a se levantar em oração, repreendendo, quando vier um sentimento no seu coração, se separa, vai ser melhor. Você fala, Satanás, te repreenda em nome de Jesus. A minha família é edificada na rocha, que é Jesus Cristo. Aqui dentro do meu lar não vai haver separação. Aqui dentro do meu lar vai haver a graça do Senhor, a paz do Senhor. Quem reina dentro da minha casa é o Deus que eu amo, que eu sirvo. Eu te repreendo agora, sai em nome de Jesus.
e repreende. E pela madrugada se levante, quando seu marido estiver dormindo, estenda a mão sobre ele e comece a orar. Fala, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito que está trazendo dentro do coração dele raiva para com a minha vida. Esse sentimento, Senhor, que nós dois estamos tendo um pelo outro, um repelindo o outro. Essa falta de amor, essa falta de união, eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu repreendo agora e expulso de dentro da minha casa todo mal, todo espírito de inveja, todo espírito de desunião, todo espírito contrário, toda obra de macumbaria que foi feita com o meu nome, do meu esposo, com a minha família, está quebrada agora em nome de Jesus. E repreende. E começa a orar. Abre um jejum, nem que for de 1 horinha, 2 horas em oração. Se precisar, eu vou indicar para você, vai numa igreja. É uma igreja que todo mundo às vezes tem um certo preconceito, mas eu indico isso porque quando eu estive no momento mais difícil da minha vida e que eu não sabia o que fazer, né? Eu fazia parte de uma igreja onde as pessoas diziam que isso não existia, né? Que o inimigo é bonzinho, depois que você vai na igreja ele é fofo, e não é assim. A palavra do Senhor diz assim que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades. A palavra diz ainda que nós temos armas espirituais, que é a oração e o jejum, tá bom? Então nós estamos em guerra. E o inimigo às vezes vem lutar contra nossas vidas em determinadas áreas. Algumas é a área financeira, na saúde e às vezes na área sentimental. Hoje estou falando com você que está passando por isso na área sentimental. Então a igreja que eu te indico, vai lá numa sexta-feira, tá? É a Igreja Universal, ela vai estar orando nesse propósito. Não estou fazendo propaganda não, estou falando do mundo espiritual. Eles têm esse conhecimento dessa situação que existe. Às vezes você está dentro de uma igreja com o seu casamento totalmente destruído, né? Perto de um divórcio, perto de uma separação, e está ali só louvando, cantando, e há momento para todas as coisas, a palavra do Senhor diz, não é verdade? Há momento de cantar, há momento de rir, há momento de chorar, há momento de morrer, de viver, é dessa forma. Esse momento que você está passando agora é um momento de guerra. Você precisa guerrear. Sim, você pode louvar o Senhor em determinados momentos, mas você tem que se levantar na presença do Senhor, porque você está num momento de guerra, guerra espiritual. E essa guerra só é vencida com oração e jejum, com a posicionamento na presença de Deus. Fecha brechas, né? Pare de ficar usando a sua boca para profetizar a derrota dentro da tua casa, para ficar falando coisas que vai trazer no mundo espiritual legalidade para entrar dentro da sua vida e destruir a sua casa. Então tome cuidado com o que sai da sua boca, tá? Porque a palavra tem poder. É isso, eu vou deixar essa mensagem para você, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O Espírito Santo de Deus trazer isso ao meu coração. E vou fazer agora uma breve oração, encerrando aí mais um vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com aquela mulher que você sabe que está precisando dessa palavra. Senhor, meu Deus, apresento nas tuas mãos cada mulher que está aí do outro lado, Pai. Talvez até mesmo um homem que também está passando por esse processo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu repreendo todo espírito contrário sobre a vida desse homem e dessa mulher. Esse espírito maligno que está dentro do lar, Senhor, para destruir o casal, Pai. Seja repreendido agora toda a fúria de Satanás. Em o nome do Senhor Jesus, vai batendo de retirada, Satanás, dentro desse lar. Vai batendo de retirada de dentro dessa família, nessa família que é uma família de Deus, que foi unida pela mão do Senhor. E aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. Todo espírito de inveja, todo espírito contrário. Em nome de Jesus eu repreendo todo o mal. Sai para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Em nome de Jesus, mulher, tu és coluna dentro da tua casa. Você não tem noção do poder que há na sua vida, através do bom Consolador Espírito Santo e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então use a autoridade que o Senhor Jesus já te deu. E seja feliz para a honra e glória do nome do Senhor. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.